Bom dia, estamos começando mais um Jornal do Araguaia e hoje, na série de entrevistas com os pré-candidatos a vereadores, iremos entrevistar o pré-candidato a vereador, nada mais, nada menos do que Ricardo Medeiros. Vamos agora à nossa entrevista com o pré-candidato a vereador, Ricardo Medeiros. Bom dia, estamos recebendo em nossos estúdios nada mais, nada menos do que o nosso amigo Ricardo Medeiros. Bom dia, Ricardo. Bom dia, é um prazer aceitar o seu convite, estar aqui para falar ao povo de Conceição do Araguaia e responder as perguntas que você fizer nesta entrevista, que eu espero poder esclarecer alguns pontos que envolvem a política local no momento. Ricardo Medeiros, pré-candidato a vereador em Conceição do Araguaia e com certeza um dos baluartes da política em Conceição, da imprensa de Conceição do Araguaia. Você, Ricardo Medeiros, qual partido você está como pré-candidato nessa eleição? Eu estou filiado ao Partido Democrata e vou realmente disputar, se passar na convenção do partido, porque por enquanto sou apenas pré-candidato. Vou tentar uma vaga na Câmara Municipal. O meu partido tem candidato a prefeito, Dr. Cícero é o candidato do Democrata, e nós estamos aí com uma chapa completa para vereador, com 20 candidatos, com 6 mulheres. O Partido Democrata está muito bem organizado, muito bem preparado para essas eleições. Não tem como fugir de polêmicas com Ricardo Medeiros. Vou lhe fazer uma pergunta aqui. O que aconteceu entre você e o prefeito municipal? Pois na última eleição você disputou a última eleição apoiando o prefeito municipal, Jair Martins. O que aconteceu entre vocês que mudou a situação de vocês? Esta pergunta foi muito bem colocada. Eu acho que é preciso ser bem sincero no trabalho que nós fizemos para eleger o atual prefeito. Foi um trabalho dioturno, um trabalho cansativo, um trabalho exausto, porque ele vinha enfrentar a máquina, ele vinha enfrentar o governo municipal, que no pesar dos pesares, tem o poder econômico do lado, né? E o Jair era simplesmente um candidato de poucos recursos, que inclusive para fazer a campanha precisou pegar dinheiro emprestado com a cidade inteira. E, na verdade, o Jair não tinha nenhum compromisso com o Ricardo Medeiros, de emprego, de nada. O compromisso que o Jair tinha comigo era apoiar o Cidades Frente a Frente, que é um evento que eu realizo em Conceição do Araguaia há 36 anos. E que, antes de ser eleito, fazia parte do plano administrativo dele. Ele dizia em alto e bom som que o Cidades Frente a Frente seria o evento prestigiado por ele, que ele daria todo o apoio. Ganhou a eleição, assumiu o poder. Quando chegou a época de tratar do Cidades Frente a Frente, eu levei para ele a planilha do programa com um custo de R$50 mil, incluindo alimentação para 1.000 pessoas, almoço, janta na sexta, almoço, janta no sábado, almoço e janta no domingo. Premiação, troféus, medalhas, o custo global do evento, palco, som, R$50 mil, o que realmente é o real. Ele prometeu, garantiu que ia liberar o recurso, mandou a secretária que trabalhava na parte financeira protocolar, empenhar, a palavra mais correta, o meu pedido. E quando faltava uma semana para o evento, que eu fui cobrar dele a liberação desses recursos, ele me disse que não tinha prometido nada. Que a única coisa que ele tinha prometido era o palco e o som. Quando ele prometeu tudo. Prometeu alimentação, que era para comprar no ponto certo.
prometeu o palco e o som, que ele já tinha a licitação lá com o pessoal de Palmas, né, com o Multishow, Léo Multishow. Ele prometeu, a única coisa que ele não tinha era a premiação, que ficava em R$16 mil e que ia sair o dinheiro. E eu fui cobrar dele só os 16 mil, porque o resto ele já tinha dado. Ele já tinha assumido o compromisso. E os 16 ele tinha que dar, na hora, para poder dar a premiação na última noite da festa. Aí ele gritou comigo, mandou eu calar a boca e disse que não tinha prometido, que eu estava mentindo. Então eu mandei ele para aquele lugar. Falei que ele não tinha palavra e eu garanto que eu estou falando aqui. Tenho provas, tenho testemunhas deste acontecido. E ele foi depois para as redes sociais dizer que eu estava tentando extorquir a prefeitura para tirar R$50 mil. E desses dinheiro não sobrava R$1 para o Ricardo Medeiros. O único dinheiro que ia sobrar para mim foi aqueles R$200 que eu vim te pedir de patrocínio, que você, inclusive, se prontificou a patrocinar o evento, dando R$200, que era para ajudar Esse patrocínio é que poderia sobrar para mim alguma coisa, que girava em torno aí de uns 5 patrocinadores de R$200 mil. Né? Então, esse foi o fato que levou o meu rompimento com o atual prefeito. E a partir desse dia, ele deflagrou contra mim a maior perseguição da história de Conceição do Araguaia, inclusive impedindo que eu realizasse outros eventos que eu já vinha realizando há muito tempo. Na gestão do PT, ficamos sabendo que você foi para a delegacia para fazer um boletim sobre uma possível agressão que foi feita com você. Isso procede? Procede. Não sei se você sabe, eu também ajudei o Walter Peixoto a se eleger, né? E com o Walter foi diferente. O Walter havia me prometido a Secretaria de Cultura. E depois que o Walter ganhou, nem na casa dele ele me recebia. E eu rompi com o Walter no primeiro dia do governo dele. Porque uma coisa que eu não faço é fazer como muitos fazem. Por causa de vantagens pessoais, vende o seu próprio caráter, a sua própria idoneidade moral. Eu perco uma boiada por causa de um boi velho. Então, quando o Walter faltou comigo a palavra, eu rompi com ele e passei a ser adversário dele. E eu estava fazendo um abaixo-assinado contra a administração atual e alguns elementos ligados a ele tentaram me agredir e eu dei queixa, fiz o BO na delegacia, sim senhor. Teve também um evento seu que foi embargado pela prefeitura. Foi perseguição ou qual o motivo que você acha que levou a essa embargação? Foi perseguição e palhaçada do prefeito. Por quê? Eu fui à prefeitura para tirar as devidas licenças para fazer o evento legalizado. O evento chama Festa do Milho. Paguei a licença, que inclusive estou esperando a hora certa para exigir do prefeito que ele me devolva o dinheiro, que até hoje ele não devolveu. Porque se ele cobrou a licença e depois embargou, ele tem que devolver o dinheiro que eu paguei. Eu paguei a licença, R$1.000 e poucos. Estava todo legalizado para fazer a festa na Praça da Matriz. Quando, para minha surpresa, no dia do evento, ele mandou a polícia parar. Mandou a polícia suspender o evento, alegando uma série de mentiras. E, nesse caso, as pessoas que se prepararam para o evento com iguarias do milho, pamonha, barracas para colocar os seus produtos, perderam os produtos. Porque só tomaram conhecimento que não ia haver o evento meia hora, uma hora antes, que foi quando ele mandou os fiscais, acompanhado da polícia, né, e ele tem o poder de polícia, proibindo, simplesmente proibindo. E alegando que não podia fazer no espaço público, por isso. Levei a festa lá para o Clube da Sucam,
Lá no Clube da Sucam, em cima da hora também, só que aí foi combinado com um membro da Sucam para proibir o evento e o membro da Sucam trancou os portões, depois que eu tinha um contrato, tudo direitinho, pago, inclusive tinha pago, a Sucam me devolveu o dinheiro que eu havia pago o aluguel do clube. Outro prejuízo, eu também entrei na justiça, e a justiça é lenta, você sabe, né, para poder resolver. Mas um dia resolve. Então, eu fui fazer a festa do milho no Couto Magalhães. Ele ligou para o prefeito do Couto, para o prefeito não deixar eu fazer a festa. Só que o prefeito disse, eu não vou me meter nisso, já liberei, o Ricardo vai fazer, e fiz. E foi uma festa boa, foi uma festa animada, inclusive você participou, você esteve lá, mas não foi a mesma coisa que se fizesse na praça, né? Então eu estou esperando agora que o ano que vem a gente tenha uma outra mentalidade administrativa, que nesse município assuma um novo governo que possa valorizar os promotores de eventos, que possa dar apoio às artes culturais, porque esse que está aí acabou com a cultura. Acabou com a cultura de Ricardo Medeiros, os eventos que o Ricardo fazia, que não é só a festa do milho, tem frutas tropicais, né, show da praça, meu colégio maior, bairros frente a frente, e os cidades frente a frente, que eu estou fazendo no sacrifício. Inclusive, eu quero deixar uma coisa clara, que as despesas do ano passado, eu não dei conta de pagar. Ficou para tentar pagar esse ano veio a pandemia, não teve. Estou esperando ver se reabre isso aí até setembro. Em setembro eu vou fazer o Cidades Frente a Frente em Redenção, para poder cobrir os gastos do ano passado. Porque esse próprio prefeito que está aí, que é contra o Ricardo Medeiros, interveio lá em Belém, numa verba que estava sendo liberada para o Cidades Frente a Frente, impedindo que o governador patrocinasse o Cidades Frente a Frente, depois que eu já tinha conversado com o deputado e a emenda já estava liberada, e o dinheiro não veio. Com a não vinda do dinheiro, o que aconteceu? Nós não tivemos como pagar as despesas do evento, e o evento já estava programado, não teve como adiar. Mas nós conversamos com as equipes que iam participar e eles aceitaram que, posteriormente, assim que a emenda saísse, a gente fizesse o pagamento. Então a gente tem sofrido muito com a perseguição desse prefeito que está aí. Você apoia a administração, você apoiou, né? Como você já mesmo falou, você apoiou a administração Jair Martins. O que você acha dela hoje, na sua opinião? Esta pergunta é uma pergunta que tem dois caminhos para se responder. Conceição do Araguaia, quando o Jair assumiu, e eu digo para você com toda honestidade, eu apoiei o Jair acreditando que o Jair fosse ser o prefeito dos meus sonhos. Fosse ser o prefeito que estaria conversando com o povo, estaria apoiando o pequeno comerciante, estaria apoiando os eventos culturais da cidade, o esporte, o futebol, o vôlei, o basquete, o atletismo. Eu acreditava que o Jair fosse ser o melhor prefeito que Conceição teria na história. Mas foi uma decepção. O que o Jair fez em Conceição do Araguaia? Remendo em calça velha e dormir em cama alheia. O asfalto que está sendo feito em Conceição, maravilhoso, porque o Walter deixou a cidade esburacada. Quando o Jair assumiu, a cidade de Conceição estava cheia de buraco. E aí o que aconteceu? Ele pegou o plano do governo federal, asfalto na cidade, que todos os municípios do estado do Pará estão asfaltados, não é um privilégio dele, competência dele para fazer isso, mas a cidade de Conceição do Araguaia melhorou. Temos que dar a César o que é de César. Melhorou em virtude desse plano. Tira o asfalto. A única coisa que ficou e que vai ficar bem marcado no governo Jair, a limpeza. A limpeza da cidade, o Jair está de parabéns. A gente tem que ser honesto. Na parte da limpeza, eu bato palma para o Jair. Mas, em contrapartida, muita coisa errada tem sido feita nesse município. N funcionários fantasmas.
entendeu? Pessoas que forneceram para a prefeitura e não receberam até hoje. Isso está aí, o áudio do próprio vendedor dos remédios, que vendeu não sei quantos R$1.000 de remédio há 2, 3 anos atrás e até hoje não recebeu. O próprio vendedor declarou isso em rede social, em alto e bom som. As pessoas que trabalharam para o atual prefeito, até ontem não receberam. Então, é um prefeito que não tem credibilidade. A pergunta, não sei se eu respondi como você queria, administrativamente, na parte de urbanização da cidade, no asfaltamento da cidade, separa, bota do lado de lá. Mas, em contrapartida, nós temos que entender uma coisa. Está na hora de eliminar da política a corrupção. E a corrupção impera neste governo. Isso não tenho dúvidas. Eu, inclusive, fui a Belém, levei uma ruma de processo, dei entrada no Ministério Público, dei entrada no Tribunal de Contas e fui a Brasília e dei entrada na Polícia Federal, no TCU e no Ministério Público Federal, denunciando as bandalheiras que acontecem nesse governo. E eu digo para você porque é fato. É fato. Tem um processo que vai ser julgado agora da falsificação de um diploma escolar. Falsidade ideológica. Então, meu grande amigo, aos ouvintes que estão acompanhando essa entrevista, chegou a hora de eliminar da política os corruptos. Porque nós criticamos, nós falamos dos políticos, mas na hora que você tem na mão o seu título para votar em pessoas que não têm processo, você analisa, esse candidato não tem processo em lugar nenhum. Esse candidato tem processo no Tocantins, processo no Mato Grosso, processo em Conceição do Araguaia, processo no Maranhão. Não, esse aqui eu não vou votar nele. O cara cheio de processo, como é que eu vou votar? Ah, mas ele trabalha. Mas não adianta. Então eu quero dizer para você que Conceição do Araguaia clama por um prefeito amigo do povo. Porque esse não é. Conceição clama por um prefeito que faça voltar a alegria que tinha a cidade. Conceição era uma cidade alegre. E outra coisa que eu quero te dizer, N comerciantes foram embora daqui por causa desta administração. N comerciantes foram embora e N famílias mudaram de Conceição do Araguaia. Se você sair na cidade hoje, em cada rua tem 10, 15 placas de vende-se e aluga. Então, isso aí é o retrato do que é uma administração. Quando a administração está boa, a cidade está movimentada, está alegre. Você anda à noite em Conceição, agora não, que é a época da pandemia, todo mundo está em casa, está na quarentena, etc. Mas mesmo antes, você ia na praça no sábado e no domingo, não tinha ninguém. Tu andava na rua, não tinha ninguém. Você ia nos bares, não tinha ninguém. Não havia motivação, não havia nada que promovesse para que a família saísse de casa e fosse gerar emprego e renda para os proprietários de lanchonetes, etc. Então, eu, na minha opinião, e hoje as enquetes que estão sendo feitas em Conceição do Araguaia indicam que esse prefeito perde feio a eleição, ele não ganha, pode escrever o que eu estou te falando, com asfalto bonito, com limpeza de rua, porque o resto, você vai num postinho e não tem um de pirona. Por que não tem? Porque ele não pagou o laboratório. E nós precisamos de um prefeito que cumpra o básico, que é saúde e educação, que é o principal de uma administração. E hoje o pessoal da saúde está aí fazendo da tripa coração, mal remunerados e, acima de tudo, você vai nos postinhos, eu digo porque eu preciso de medir glicemia, preciso de faixa para fazer curativo no pé. Se depender do postinho, você tem que comprar, porque lá não tem. Então, a administração que não zela da saúde do povo, essa administração, ela não é boa. E o pessoal tem que analisar isso. Mas o principal fator,
é escolhermos em Conceição do Araguaia um prefeito ficha limpa. Um prefeito que não tenha processo nas costas. Um prefeito que não tenha ato de corrupção. Porque, do contrário, os próximos 4 anos, num prefeito repetindo o mandato, o que ele fez esse ano vai acabar o ano passado, o ano que vem. O ano que vem não vai ter o mesmo pique, porque ele não vai precisar mais de voto. Ele não é candidato à reeleição mais. Então, aí está a minha colocação. Eu acho que o Jair tinha tudo para ser o prefeito da história. Porque dinamismo e vontade ele tem. Ninguém pode negar isso. Mas falta nele o principal, que é a honestidade. Na sua opinião, se caso você seja eleito e o Jair também sendo reeleito, e houvesse um convite da administração Jair Martins para que você fizesse parte da base do governo, você aceitaria esse convite? Não aceitaria, mas também quero deixar claro. Eu não seria adversário da administração. Eu não seria adversário do prefeito. Continuaria sendo adversário do Jair, mas do prefeito não. E eu, se eleito vereador, toda e qualquer matéria que for para o Legislativo apreciar e aprovar, que for em defesa do povo, em defesa da cidade, eu sou o primeiro a votar a favor de graça. Não é pegando emprego para meu primo, para o meu filho, para o meu irmão, para o meu vizinho, não. Porque quando você coloca 10 funcionários na prefeitura, como é o caso desses vereadores que tem aí, a maioria deles tem parentes, tudo empregado, tem que balançar a cabeça para o prefeito até no errado. E tudo que o prefeito mandar que for prejudicar o povo, eu levo o povo para a Câmara. Convido a população para encher a Câmara, e a população vai decidir se o projeto é bom ou ruim. Se a população achar que vale a pena aprovar, eu aprovo. Se a população achar que o projeto vai prejudicar o povo, eu sou contra. Então eu vou votar em toda matéria que o Jair mandar para a Câmara, que for em benefício do povo, eu vou votar a favor. Não vai ter esse negócio assim, sou candidato de oposição para perseguir o prefeito em tudo. Negativo. Eu acho que nós temos que zelar pelo crescimento e pelo desenvolvimento da cidade. O que eu vou lutar? Para voltar o esporte em Conceição do Araguaia, para voltar a Secretaria de Esporte que esse prefeito acabou, para voltar a Secretaria de Cultura que esse prefeito acabou, para voltar aqueles tempos que as praças eram lotadas com shows, alegria, e shows populares, shows que não tinha cobrança de ingresso, shows que não dava lucro, mas que traziam um grande movimento para a praça, um grande movimento para a cidade. Vou lutar por isso. E vou deixar bem claro que não serei adversário da administração. E não vou aceitar nenhum emprego e nenhuma vantagem oferecida pelo prefeito, porque o vereador fica encabrestado, fica na mão do prefeito e não tem moral para defender o povo. Não tem moral para votar com liberdade. Tem que votar o que o prefeito quer. Mas eu votarei todas as matérias que estejam em conformidade com a opinião pública, que seja benefício para a Conceição do Araguaia. Pode estar certo disso. Produção, vamos dar um minutinho na entrevista, vamos aos nossos comerciais e voltamos já já com mais um trecho dessa entrevista. Não saia daí, fique aí que tem mais notícias para você, tem mais coisa boa aí no jornal para você. Vem pro arraiachonado do Brasil Móveis. Armário cozinha por apenas R$ 349,99 à vista. Unibox casal ortopédico por apenas R$ 399,90 à vista. Churrasqueira elétrica por apenas R$ 149,90 à vista. Parcela em até 10 vezes nos cartões ou em até 24 vezes no crediário. E comece a pagar só daqui a 60 dias. Arraiachonado é no Brasil Móveis, o rei dos preços baixos. Avenida 7 de Setembro, 1241, no centro. PK Transportes, agora mais conforto e muito mais espaço. Buscamos no endereço sem custo adicional. Aceitamos cartões de crédito e débito. PK Transportes, para Palmas, Tocantins, todos os dias às 11 horas. Ligue no nosso WhatsApp
992 11 2190. PK Transportes. Transportando segurança. Ei você, quer aumentar as suas vendas? A Smith Produções tem uma rede de TV indoor nos melhores pontos da cidade. Foi fazendo compras que o seu cliente conheceu a sua marca, o seu produto e a sua empresa. Na farmácia também o cliente conhece a sua empresa. Foi na fila de espera para pagar o boleto que o seu cliente conheceu a sua empresa. Enquanto seu cliente saboreia um lanche, ele vê os produtos da sua empresa que estão em promoção. A rede de TV da Smith Produções estão nos melhores pontos da cidade. É no almoço e no jantar que a sua empresa ganha mais clientes. Enquanto seu cliente compra carne para o churrasco, ele conhece as marcas e os produtos da sua empresa. Divulgando na rede de TV indoor da Smith Produções, você ganha de brinde divulgação no telão do Zero Grau. É através da rede de TV indoor da Smith Produções que você conquista mais clientes. Ciro Gás e Água tem a entrega mais rápida da cidade. Com Ciro Gás é assim. Ligou? Chegou! Ciro Gás. Anote o endereço. Rua 42, número 353, na Vila Cruzeiro. Ciro Gás. Ligou? Rapidinho. Chegou! Ciro Gás. Ligue agora. 991 53 0326. 991 53 0326. Na sua festa ou no seu evento, não pode faltar sua bebida. Venha para a Distribuidora Paraíso, secos e molhados, atacado e varejo, um hiper supermercado esperando você. Distribuidora Paraíso, menor preço, variedade e o nosso hiper atendimento. A Distribuidora Paraíso trabalha com bebidas quentes e geladas, atendendo a zona rural e urbana. Frutas e verduras selecionadas, vindo direto do Ceasa de Goiânia, com qualidade para sua mesa. Distribuidora Paraíso, Avenida Caiapós, 3670, no São Luís 2, ao lado da Prefeitura Municipal. Aberta aos finais de semana. 99192-3850. Entregamos a domicílio em qualquer ponto de Conceição do Araguaia. Distribuidora Paraíso. Estamos de volta e vamos a mais um trecho dessa entrevista que está bombando aí. Ricardo, tem um evento cultural que você faz há muitos e muitos anos. Você pode nos contar há quantos anos você trabalha com eventos culturais aqui em Conceição do Araguaia e o seu trabalho desenvolvendo esses eventos ao longo dos anos aqui em Conceição? Eu quero separar. Eu cheguei em Conceição do Araguaia no dia 2 de agosto de 1975. Agora, em agosto, falta menos de um mês, eu completo 45 anos em Conceição do Araguaia. Chegando em Conceição do Araguaia, eu fui trabalhar na Rádio Educadora, uma rádio administrada pelos padres dominicanos. Dom Estevão Cardoso de Avelar, saudoso Dom Estevão, era o nosso diretor da rádio. A irmã Marta do Amaral Mesquita era a nossa diretora da rádio. E eu tive o privilégio de trabalhar na rádio. E eu vim para aqui porque a minha mãe faleceu num acidente de carro nas proximidades da cidade que eu morava, Coronel Fabriciano. E eu fiquei assim bastante triste, bastante aborrecido e vim passear em Conceição para poder esquecer. Passar aqui uns 2 meses, haja vista que eu tinha um parente aqui que era diretor da Rádio Educadora. E ao chegar aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Rádio Educadora e levar em Belém para transmitir um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Remo e Palmeiras. A classificação do Remo, como o Palmeiras estava bem, o Remo também, e eu fui transmitir esse jogo em Belém para a Rádio de Conceição. Foi o primeiro grande feito que a população de Conceição recebeu de braços abertos. Quando cheguei aqui, o prefeito era o doutor Alberto Maranhão Lima. Eu criei, nesse primeiro ano, um evento chamado Meu Colégio é o Maior. No primeiro ano, já em 1976. Meu Colégio é o Maior foi um evento que o doutor Alberto patrocinou na época por 10 mil cruzeiros. Premiação e tal. Foi feito no Colégio Santa Rosa, no antigo Colégio Santa Rosa, entre Bradesco e Braulio Gurjão.
Foi uma festa linda, uma disputa maravilhosa, uma casa cheia, e a partir daí eu fui criando vários eventos. Criei o troféu imprensa de futebol de salão, depois eu criei o troféu imprensa, que era uma homenagem às empresas e pessoas que se destacavam ao longo dos anos, prestando serviço à região, e hoje tem 28 anos de troféu imprensa, passei uns 4 anos fora de Conceição, e o troféu imprensa nunca morreu, sempre vivo. Criei o Cidades Frente a Frente, que era uma disputa entre cidades que vem de 78 até hoje. Todo ano nós temos hoje 20, 15, 18, 16 cidades que participam todo ano do nosso evento. Criei a Festa do Milho, uma festa linda, com festival de pamonha. Fizemos uma vez aqui onde é o Posto Caiaque hoje, coloquei ali um parque de diversão, trouxe cantores renomados em Conceição, eu trouxe aqui Luiz Gonzaga, eu trouxe aqui Milionário José Rico, sem dinheiro de prefeitura, sem apoio de prefeitura, e em praça pública. Como é que eu fazia para pagar? Fazia um bingozinho de uma televisão, e o pessoal comprava, colaborava e tirava o dinheiro para pagar o cantor. Trouxe aqui Amado Batista, esse foi cobrado, foi na maçonaria. Eu trouxe Christian Ralph, eu trouxe Sérgio Reis, Zezé de Camargo e Luciano, esse que o Leandro e Leonardo, aqui no Centur. Quer dizer, os Trapalhões, nós fizemos em Conceição a primeira festa do peão de boiadeiro, foi o Ricardo Medeiros que promoveu. Fui presidente da Liga, apoiei o esporte aqui como dirigente da entidade por uns 22 anos. Promovi o futebol de Conceição do Araguaia, pela primeira vez disputou a Copa Júnior em Belém do Pará, onde fomos vice-campeões. Lutamos aqui, trouxemos aqui os melhores times de futebol profissional da época da região, Goiânia, Goiás, Vila Nova, Atlético. Trouxe para apitar uma decisão de um campeonato promovido por mim, José Roberto Reit, na época o melhor juiz do mundo, veio apitar o jogo, foi Ricardo Medeiros que trouxe, sem dinheiro de prefeitura, com o dinheiro do contribuinte, do desportista, com o talãozinho do bingo que o pessoal colaborava. Esse jogo do Roberto Reit, inclusive, foi um jogo beneficente. O presidente da Liga sofria de uma doença, estava com câncer, e nós lutamos aí para poder recuperá-lo, e toda a renda do Roberto Reit foi para esse rapaz. Quer dizer, eu poderia dizer para você aqui que eu realizei, durante esses 45 anos, mais de 2.000 eventos, incluindo jogos de futebol, incluindo campeonato de vôlei, incluindo campeonato no ginásio de esporte, que hoje acabou. Esse prefeito acabou com o ginásio de esporte. E o ginásio de esporte era palco de grandes atrações, de grandes festas, lá que nós levamos os Trapalhões. Então eu te falo aí, os eventos de Ricardo Medeiros não tinham fins lucrativos, não tinha lavagem de dinheiro, não tinha aquele negócio de explorar o povo ia para a praça, se tinha dinheiro assistia, se não tinha assistia também. A gente procurava sempre fazer com que a população contribuísse de uma forma indireta, ganhando, colocava aí 5, 6 prêmios no bingo, e a pessoa, na época todo mundo gostava de bingo. Uma vez eu fiz uma festa aqui e fiz um caminhão de prêmios, inclusive nesse caminhão de prêmios um Uno 0 km, e fizemos aí grandes eventos. Realizei um jogo de futebol no campo do Cetran, onde aproximadamente 10.000 pessoas compareceu, porque lotou do lado de fora, por cima de... Era gente que não tinha tamanho, entre Capelinha e Emerêncio, o primeiro campeonato dos pequenos clubes de Conceição, o que a atual administração acabou. Acabou com o esporte, acabou com o futebol. Agora mesmo pega o Carecão aí, tira metade do campo e dá de presente para um grupo de empresas que não precisava disso. Poderiam muito bem comprar lá onde é a Leolar e fazer o estacionamento dele. O prefeito deu de mão beijada
um patrimônio de 2 milhões de reais. Então, eu tenho a alegria de dizer, sempre promovi o nome de Conceição do Araguaia e eu quero calar a boca desses meus adversários. Eu sou pobre. Cadê o meu dinheiro? Cadê a minha fortuna conquistada nesses eventos? Porque pelo tanto de evento, se eu fosse desonesto, eu estava rico. Porque oportunidades para ficar rico eu tive. Mas eu tenho hoje a minha consciência tranquila de deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a felicidade de não dever, de ter preocupação da Polícia Federal estar batendo na minha porta, ou qualquer carro da polícia estar lá atrás de mim. Então, espero que enquanto eu vida tiver, hoje eu estou com 74 anos, cheguei aqui com 29 anos, enterrei a minha juventude em Conceição do Araguaia, fui candidato a prefeito em 82, fui muito bem votado, foram os meus votos que elegeram Orlando Mendonça. Ah, mas como? Na época era sublegenda, somava os votos. Se não fossem os meus votos, Orlando perdia para o Carlos. Fui candidato a deputado em 86. Fui bem votado, mas não tive dinheiro para enfrentar a máquina. Na região nós tínhamos 10 candidatos e foram eleitos 6. Mas eu fui candidato a deputado. Aí depois vi que não dava para mim, me afastei. Em 88 lancei meu filho, vereador. Foi mal votado, teve 100 votos. E me afastei da política e voltei a me candidatar o ano passado. Na eleição passada, quando perdi por 12 votos. E sabe por que eu perdi? Porque esse prefeito que está aí chegava na casa de eleitor meu e dizia, olha, nós precisamos dar uns votinhos aqui para fulano e fulano e fulano, não vou citar não porque são amigos, fulano e fulano, porque o Ricardo já está eleito. O Ricardo já ganhou, o Ricardo eu estou apoiando ele, estou ajudando ele, já está eleito. Mas esse aqui eu preciso eleger também. Quer dizer, e eu perdi por 12 votos. Sou candidato novamente, esta é a minha última chance, porque na próxima eleição eu já vou estar com 80 anos, né? Então eu quero me colocar à disposição da população e pedir à população que me analise. Eu sou polêmico? Sou. E não vou mudar, não vou baixar a cara, vestir pele de cordeiro, se o pessoal acha que eu sou um lobo. Eu sou o lobo que você acha, eu sou esse lobo, porque eu não vou mudar. Eu sou essa pessoa. E se você vai votar nesse Ricardo. Não é um Ricardo que agora vai sair abaixando o vidro do carro para dar adeus. Não, meu carro sempre andou com o vidro baixado. Eu sempre andei com o vidro baixo, sempre andei cumprimentando o povo. Tem vereador aí que está guardando o carro zero e está saindo nos carrinhos velhos, de vidro baixo, para cumprimentar o povo. Eu não. Eu tenho meu carrinho velho, se amanhã eu puder comprar um carro melhor, eu vou comprar, mas vou continuar sendo o mesmo Ricardo. E o que eu tiver que falar, eu não mando recado, eu falo na hora. Temos também aqui, está circulando nas redes sociais, Ricardo, umas informações que você foi ameaçado de morte por 2 indivíduos, né, numa motocicleta. O que você tem a falar sobre isso? Eu fui pego de surpresa nesse dia. Eu fiz um lanche, como é de costume ali na Norberto Lima, né, naquela pracinha, aquele ponto de refeição que tem ali. Era mais ou menos por volta das 7h30 da noite. Estava indo para casa. Nas proximidades da Lagoa dos Patos, que é a rua da minha casa, Magalhães Barata, eu diminuí a velocidade para passar na rua, na transversal, que tem aquele quebra-mola, né, onde você abaixa. Quando eu atravessei a rua, antes de chegar no INCRA, né, tem o INCRA, o Centro Espírita, e um muro. 2 indivíduos numa moto, encostados ao lado da moto e me disseram, olha, caboclo. Primeiro ele disse meu nome, ô Ricardo. Eu olhei, olha, caboclo, você cala essa boca sua, viu? Você pode a qualquer momento amanhecer com a boca cheia de formiga. Na verdade, eu fiquei com medo na hora. Até as pernas deu uma tremidinha, é verdade. Não, isso aí eu vou falar. Aí, na garupa, aí um rapaz de camisa estampada, tudo com capacete, máscara, eu não pode me dar R$1 milhão para me dizer quem é, que eu não sei. Eu não sei quem foi. Eu tentei procurar ver se tinha alguma filmadora aqui, mas ninguém filmou.
Aí, eles disseram isso, me xingaram, né? Vagabundo, não sei o quê, toma cuidado, e saíram na moda disparada. Eles não queriam fazer nada comigo, porque se fosse para fazer, podia ter feito, porque eu estava num lugar prato cheio, podia ter me atirado, podia ter matado, podia ter feito tudo. Mas eles queriam apenas me amedrontar, queriam apenas fazer medo. Eu cheguei em casa nervoso, preocupado, com a cabeça quente, tomei um banho, andava para lá, andava para cá, liguei para algumas pessoas. As pessoas diziam: Ricardo, amanhã cedo você vai na delegacia e faz uma queixa, faz um boletim de ocorrência. Eu fui e me aconselharam publicar esse boletim e dar publicidade, né? E eu fiz, dei publicidade e estou aí, evidentemente preocupado, né? Porque a gente, quando está em posições de falar a verdade, de enfrentamento à máquina econômica, ao poder, é perigoso. E isso não tenha dúvida que é perigoso. Mas meu pai uma vez me disse uma coisa, que ninguém morre duas vezes. Ninguém morre duas vezes. Então eu estou com 74 anos, meus filhos estão criados. Eu não tenho muita coisa mais a esperar da vida. Apenas quero ser vereador para mostrar para o povo de Conceição do Araguaia que há muito tempo Conceição está perdendo um político que poderia estar ajudando muito a cidade. Tanto na parte cultural, na parte de eventos, na parte de promoção, como também no combate à ladruagem, à corrupção, porque esse será o meu lema. E eu te falo uma coisa, a sua emissora está aqui de testemunha, e esta gravação vai ficar guardada por muitos anos. Se você descobrir, no meu mandato, se eu for eleito, um ato do Ricardo de corrupção, me traga a prova que eu renuncio na mesma hora. Eu falo: ó, fraquejei, entrei mal, mas eu vou renunciar, porque não sou digno de representar o povo que votou em mim. Isso eu lhe dou a minha palavra. Se amanhã você chegar para mim e falar: Ricardo, você esteve na minha emissora, fez uma entrevista e disse, e agora você está igual aos outros, empregando seus filhos, empregando seus irmãos, empregando seus afilhados e comunhado com a malandragem, com a corrupção. Eu renuncio o meu cargo, dou a minha palavra, porque eu vou combater veementemente a bandalheira, a desonestidade. Se depender de mim, a corrupção acaba. E dentro do Poder Legislativo, eu vou fiscalizar também o Poder Legislativo. Vou exigir que a mesa diretora, de 2 em 2 meses, ou no máximo de 3 em 3 meses, coloque no mural da Câmara a prestação de conta que o Poder Legislativo recebeu, porque é uma fortuna que essa Câmara recebe. É muito dinheiro. E tem dinheiro vazando pelo ladrão, vazando pela janela. Então, eu vou exigir também isso. Então, eu serei esse combativo, esse vereador que terei coragem. Jamais vou me acovardar diante dos problemas que a sociedade apresentar. Também circulou há poucos dias atrás, referente a esse assunto, um áudio do seu filho, Maurício Ricardo, falando do Jair e sobre essa polêmica dessas ameaças. O que o senhor acha desse áudio? O que o senhor tem a falar sobre esse áudio? Você sabe que sangue é sangue, filho é filho, e o Maurício é um filho que já demonstrou para toda a sociedade de Conceição que ama o pai dele, que gosta do pai dele, que o pai dele é fator preponderante na vida dele. E algumas coisas que o Maurício fala, às vezes eu falo: meu filho, não toca nesse assunto, deixa passar, deixa comigo, não se mete. Mas ele tem 50, vai fazer 50 anos, tem 48 anos.
Então é uma pessoa que tem o seu ponto de vista, tem a sua maneira de pensar, e foi 8 que recebeu o calote desse prefeito. Porque o Maurício trabalhou para o Jair, quando o Jair perdeu para o Álvaro, inclusive brigando comigo, e o Jair não pagou o Maurício. Deu cano no Maurício. O Maurício, então, tem o direito de falar. Porque nunca pagou o serviço que o Maurício fez para ele. Então, o Maurício hoje, sentindo... Inclusive, ele me disse, pai, larga essa porcaria e vem para cá. Vamos fazer um trabalho junto em Portugal, que ele está com uma rádio lá em Portugal. Venha para cá. Eu disse, não, Maurício. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é morrer em Conceição do Araguaia. O meu objetivo é mostrar à população que, se eu for eleito, eu serei um político diferente. E se tiver que acontecer alguma coisa comigo, é vontade de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. Mas eu digo para você, o Maurício fez aquele áudio porque ele conhece muito mais do que eu a vida do Jair. E eu te pergunto, por que o Jair não processou ele ainda? Inclusive, ele está agora entrando com um pedido de garantia, porque já foi ameaçado, já teve a vida dele também ameaçada, mas isso aí é bobagem, porque nada acontece fora da hora. E meu filho, certo ou errado, eu estou com ele. Eu estou de mãos dadas com ele. Dou conselho para ele, falo com ele, deixa essa briga comigo, Maurício. Deixa a briga comigo. Mas ele não tem jeito, ele entra e entra batendo pesado, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu lhe digo com toda honestidade, eu não acredito na reeleição desse prefeito. Eu não acredito que Conceição do Araguaia vai sofrer mais 4 anos. Ah, mas o homem está trabalhando. Sim. Mas será que ele está trabalhando naquilo que a população necessita? Que é a alegria do povo? Que é a participação popular na vida da cidade? Que é o desenvolvimento do pequeno comerciante? O comércio Conceição diminuiu demais. Isso é que é verdade. Tem alguns empresários aqui que vão investir alto na campanha desse prefeito, que estão sendo beneficiados. Mas, de um modo geral, no modo global, os pequenos comerciantes estão lascados. Por que estão lascados? Porque ele paga mal os funcionários da prefeitura, ele cortou as vantagens de muitos funcionários e o dinheiro não circula. Cadê a fábrica de abacaxi que ia empregar 60, 80 funcionários que ele garantiu? Inclusive, gastou dinheiro aí para um grupo de vereadores e em Santa Catarina, ou sei lá onde, para trazer os empresários para abrir a fábrica. Cadê a fábrica? Acabaram as fontes de renda de Conceição do Araguaia. Conceição do Araguaia morreu nesta parte de geração de emprego e renda, morreu na parte de abastecimento de remédio nos postinhos de saúde, morreu na área de educação, onde o tique da merenda escolar é regrado, não é dado a todos os alunos que merecem. Então, meu amigo, estou com meu filho, mesmo que meu filho esteja errado, eu às vezes discordo de algumas coisas que ele fala, mas ele é meu companheiro. E se tiver alguém que vai me defender na hora do perigo, na hora que precisar, ele será um deles. E eu tenho então que estar com ele. Qual a sua opinião sobre a presença da Polícia Federal, que esteve aqui esses 2 dias, né? Sobre as investigações e também sobre as pessoas que possivelmente foram corruptos e que chegaram até a ser preso pela polícia, ser levado. Qual a sua opinião sobre essas situações em Conceição do Araguaia? Pois vendo que as empresas que entraram nessas corrupções foram daqui e também o ex-prefeito. Ele foi à delegacia, envolvido lá com o negócio de uma espingarda, e não foi também como ex-prefeito, foi como diretor do CETRAN. Ele foi diretor do CETRAN e esta fiscalização ela se direcionou mais a convênios do CETRAN com o poder público
que não é só de Conceição do Araguaia. A bandalheira é grande. E bandalheira você vai ver quando a fiscalização chegar nesse governo. Quando foram fiscalizar as lâmpadas de LED que foi colocado em Conceição do Araguaia. Quando forem fiscalizar o convênio de 2.250.000 feito da prefeitura com a Ciel. Quando forem fiscalizar o diploma falso desse prefeito, 2.500.000 da saúde, 1.500.000 da educação. Quando partirem na fiscalização desses convênios, é que o pau vai pegar. Mas a justiça é muito lenta, meu amigo. Quantos anos tem que estão fiscalizando, que estão levantando esses problemas? Na época do governo do Walter, quando você perguntou sobre o ataque que queriam me dar, eu estava fazendo um abaixo-assinado contra a corrupção. Como fiz agora, que eu fui para Brasília, só que eu não fiz abaixo-assinado, eu fui sozinho. Fiz a documentação, peguei os documentos e dei entrada, protocolei. A cópia está comigo. Entrei com todas as denúncias e eu tenho certeza que está a caminho essa fiscalização. Agora eu lhe digo uma coisa. A Polícia Federal chegou aqui, fez o baculejo, parará, papapá. Eu acho que hoje já está todo mundo em casa. Aprendeu. Eu acho que muitas vezes se pega inocente, que não tem nada a ver com peixe, que é exposto para a sociedade e que nada tem a ver. Mas também, muitas vezes pega culpado que não fica preso meia hora. E são soltos, etc, etc. Eu acho que tem que haver justiça. Quem deve tem que pagar. Quem não deve tem que dizer, fulano não tem nada a ver com isso. E a própria justiça que tem que dizer isso. Não é o Ricardo. Porque eu posso cobrir um cara que é meu amigo e criticar quem não é amigo. Mas acontece que nós estamos agora numa época e que a Polícia Federal vai partir em cima dos corruptos. E político corrupto não vai ter vez neste país. Não é só Conceição, não. Quantos prefeitos estão sendo presos? Mas qual prefeito? Prefeito que governaram há 4 anos atrás, que hoje não são mais prefeito. Porque enquanto o prefeito está no poder, ele tem o dinheiro nosso, ele tem o dinheiro da prefeitura para pagar os advogados. A prefeitura tem o dinheiro e o prefeito paga uma banca de advogado para defender as falcatruas dele. Bem, como de costume, ao final da nossa entrevista, a gente pede que o pré-candidato deixe suas considerações finais e, no final das suas considerações, deixe uma mensagem à população de Conceição do Araguaia. Eu quero agradecer à TV Araguaia, agradecer a você pelo dinamismo que você teve de dar esta oportunidade a todos os pré-candidatos de expressar o seu ponto de vista, o seu plano, como eu tive a oportunidade de dizer o que eu vou fazer, como será pautado o meu trabalho se eu for eleito. E eu quero dizer que muita gente diz assim, o Ricardo só sabe criticar. Não. Me dê a oportunidade de ser vereador, que eu vou mostrar a cada um dos meus eleitores e à população de Conceição do Araguaia que eu serei um vereador digno. Eu serei um vereador responsável e para lutar pelos interesses de Conceição do Araguaia. E que jamais me venderei a qualquer ideia financeira. Quero agradecer à população de Conceição, que sabe muito bem do meu trabalho, 45 anos de luta, 45 anos promovendo Conceição do Araguaia, 45 anos mostrando a alegria para a população. Sou o criador da Guarda Mirim, uma entidade que prestou um favor relevante ao nosso município e que a gente vai lutar para voltar. Para voltar o apoio às escolinhas de futebol,
os campeonatos mirins, os campeonatos estudantis, a promoção de shows culturais nas praças. Eu serei o vereador dos grandes eventos. Eu serei o vereador que trabalharei abraçado com a população. Meu muito obrigado à TV Araguaia por me dar esta oportunidade de estar aqui dizendo à população de Conceição que estou colocando o meu nome à disposição do povo. Aqueles que me conhecem, aqueles que admiram o meu trabalho, me dê esta oportunidade de chegar lá. Se eu chegar à Câmara Municipal e tomar posse no dia 1º de dezembro, serão 4 anos de luta em defesa do nosso município. Meu muito obrigado a todos, a equipe da TV, por esse trabalho bonito, esse trabalho que vem valorizar e dar uma oportunidade ao eleitor de conhecer os pré-candidatos, a conhecer aqueles que poderão governar o município e legislar em defesa da população. Meu abraço e até uma outra oportunidade, e estarei sempre à disposição da TV Araguaia para qualquer outra entrevista, qualquer outro bate-papo. E eu deixo uma mensagem: diga não à corrupção. Vamos dar as mãos e expulsar do país, expulsar da política os políticos corruptos, os políticos ladrões, aqueles que roubam a merenda do seu filho, aquele que rouba a saúde da sua família, aquele que não tem responsabilidade com o seu povo. A corrupção é a maior desgraça na política brasileira e somente você unido para expulsar de vez a corrupção da política. O meu abraço. Recebemos em nossos estúdios o pré-candidato a vereador Ricardo Medeiros. Estamos finalizando mais um Jornal do Araguaia. Lembrando a todos que você comerciante, você empresário, que quer divulgar a sua empresa, chegar mais longe no seu negócio, trazer mais clientes, atrair muito mais clientes para a sua empresa, divulgue na mídia que mais cresce no Brasil, no mundo e aqui em Conceição do Araguaia. TV Araguaia, a TV Web de Conceição. Novidade para você e com certeza vai trazer muito mais resultados à sua empresa. Estamos aí, Fernando Brasil, Mayra Souza, para trazer para você os melhores planos com o menor preço. O custo praticamente zero, que vai trazer para você aí um alto resultado. Procure aí, Fernando Brasil, no telefone 99199-7046 ou compareça aqui na Brasil Móveis, na Avenida 7 de Setembro, 1241, antigo prédio da Lotérica, ao lado da Caixa Econômica. Procure Mayra Souza ou Fernando Brasil, que iremos apresentar para você o melhor negócio para a sua empresa.